Bom, nós iniciamos aqui a nossa gravação. Kiambese, para você que está acompanhando do outro lado, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela sua paciência e pela sua audiência aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez. Do outro lado comigo está Kiambese. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do Congo e de um assunto muito interessante que ocorreu neste mês e que vale nós aqui do Conexão África ressaltarmos, que foi a questão da erradicação do ebola na República Democrática do Congo. Isso aconteceu recentemente e é uma vitória, eu diria até, não só para os países africanos, mas como para todo mundo, né? Afinal de contas, ebola, todo mundo deve saber que o ebola foi uma doença aí que veio em anos anteriores aí, preocupou muito a comunidade internacional, se instalou no Congo e fez muitas vítimas. E é sobre a erradicação dessa doença no Congo que a gente vai conversar aqui. E do meu outro lado eu estou com Kiambese. Kiambese, eu gostaria que você se apresentasse um pouco aqui para os nossos espectadores, por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Kiambese Alix. Sou um estudante de medicina na Universidade de Lubumbashi, aqui na República Democrática do Congo, precisamente na província do Okatanga, na cidade em que acabo de vos falar. Kiambese, só para os nossos espectadores entender, você é moçambicano ou congolês? Sou congolês. Ah, que legal! E muito interessante, um congolês que fala português, porque a língua oficial é o francês, né? E só Sim. Mais uma curiosidade, você aprendeu português em Moçambique ou em Angola? Foi isso. Aprendi em Moçambique a falar português. Ótimo. Porque seu português é muito bom, viu? Isso eu tenho que reconhecer. Kiambese, vamos começar então a falar de fato do seu país, né? Hoje, gente, para quem não sabe, existem dois Congos na África. Existe a República Democrática do Congo, é o país do qual nós vamos tratar aqui hoje, e existe o Congo. A República Democrática do Congo, ela tem mais ou menos cerca de 87 milhões de habitantes, né? Possui um índice de desenvolvimento humano baixo, na casa dos mais ou menos 0,457, de acordo com dados mais atualizados. O PIB do país é de 47,3 bilhões de dólares, de acordo com dados do Banco Mundial. Portanto, nós vemos aí que é um país que, do ponto de vista econômico, ainda tem muitos desafios a serem vencidos. Bom, Kiambese, a pergunta que eu faço para a gente iniciar a nossa conversa, então, de fato, né, o Congo tem o que comemorar? O ebola foi extirpado do país? Segundo as informações que a INRB e as autoridades, né, do país nos dão, foi mesmo extirpado do país, como dizes. Uhum. Então, é algo que a gente pode, então, comemorar, né? A doença, de fato, ela foi, portanto, erradicada. Não se pode comemorar porque, mesmo que seja erradicada, digamos que foi erradicada nas pessoas, né? Como sendo uma epidemia. Portanto, há muitas medidas que ainda devem ser tomadas, como medidas higiênicas. Se as pessoas continuarem com os hábitos, digamos, que têm naquelas zonas que vemos no oeste do país, digamos no Kivu, e na maior parte onde o vírus ou a doença teve maior índice, isso ainda vai dar o que falar, né? Porque a maioria das pessoas tem tido, digamos, o hábito de caçar animais
selvagens. Ora, esses animais selvagens têm sido, como é que vamos dizer, uma reserva, né, do vírus Ebola. É por isso que não dá para se comemorar isso. Podemos sim dizer que foi erradicado do povo, mas ainda existe. Ou seja, o vírus ainda, a gente pode dizer que o vírus ainda circula, portanto, em território congolês. Entendi. Agora, só para a gente aqui rememorar um pouco a respeito, né, do que foi o Ebola, né? O Ebola é uma doença aí que atingiu vários países, mas ele se concentrou mais especificamente no Congo, e onde, inclusive, desde de 2018 até recentemente, o país vivia em situação de epidemia, né? De acordo com dados oficiais, cerca de 2.000 pessoas morreram e outras milhares de outros cidadãos congoleses foram infectados. Kiambese, o que de fato é o Ebola? Bom, o Ebola é um vírus, digamos, a hemorragia, né? É um vírus que tem os seus sintomas. Alô? Pois não, eu ouço. Ouves, né? O Ebola é uma doença, digamos, é um vírus de hemorragia, é um vírus hemorrágico que tem tido sintomas muito fáceis de poder perceber. Como eu disse que é um vírus a hemorragia, há vários tipos de manifestação com que tem se manifestado. Por exemplo, a mais fácil é o fato das pessoas perderem muito sangue e que podemos perceber, né? É muito fácil perceber isso e é um vírus que, bom, de maneira científica, um pouco difícil de explicar em português, sim, mas se formos de maneira como nós vemos, né, e que se passa deste lado de cá, é um vírus que muito diferente do SIDA, né? Mais ou menos com a higiene, tem muito a ver com a higiene corporal, né? Com a alimentação, né? Porque o surto do ébola que começou aqui foi de acordo com as notícias que tivemos do governo, foi por causa das caças de animais selvagens, muito diferente da que começou em 2018, que foi a partir do rio Ébola. Foi de lá que teve o nome, então, diferente do rio Ébola. A partir de 2018, no dia 1º de agosto, acho eu, 2018, que a primeira pessoa foi infectada no rio Ébola. Agora tem sido reserva em animais. Então, o fato de as pessoas no lado do oeste terem tido o hábito de caçar animais selvagens para a sua alimentação fez com que a epidemia pudesse crescer, né? A epidemia pudesse chegar bom, que o vírus pudesse chegar a ser decretado como uma epidemia no país. E circulou muito só naquela zona do oeste, graças a Deus, desse lado de cá não ficou. Visto que na zona este do país a situação higiênica é muito precária, né? Muito precária. Muito difícil de poder controlar aquela zona com guerras e essas outras coisas que tem havido daquele lado. Foi o que fez com que esse vírus pudesse chegar até essa nominação de epidemia, posso dizer assim. Uhum. Entendi. Agora, e como é que você chegou a falar um pouco aqui pra gente, né? Mas como de fato se contrai o Ebola?
A maneira que se contrai o ébola é por contacto direto com líquidos biológicos, como sangue, urina, saliva, lágrimas, então todo o líquido biológico de um ser humano ou de um animal infectado. A partir de lá que a pessoa pode ser contraída, mas senão não existe outra maneira senão o contacto direto mesmo com o vírus. É por isso que tem esse pedido de isolamento das pessoas que estão infectadas para que as outras não sejam, digamos, contaminadas também. Uhum. Entendi. Agora, e qual que... você também já chegou a falar isso aqui pra gente, mas falando agora de uma maneira mais detida, mais aprofundada a respeito disso, por que foi logo no Congo em que ele se instalou e fez mais vítimas, eu digo, né, o vírus? Por que foi logo no Congo e não em outros países africanos? O Congo tem alguma característica mais especial, eu diria? Bom, vamos dizer que não é só no Congo. A primeira epidemia em 2014, acho eu, foi na Sierra Leoa e depois desceu para os Camarões. Mas a característica que existe aqui com o vírus ébola do Congo é que, como eu vinha dizendo no começo, aqui há muitos animais selvagens. Uma característica que faz com que esses animais são reservas do vírus. Com isso, as pessoas têm tido o hábito, como eu vinha dizendo, de caçar animais selvagens para a sua alimentação. Então, essa é que é a característica mais, digamos, mais diferente dos outros, porque continua sendo nos animais selvagens que as pessoas têm sido contraído e não como nos outros lugares que foi em rios, digamos, nos alimentos, mas aqui é mais nos animais selvagens que existem, como os gorilas. As pessoas de lá comem muitos gorilas, eu não sei qual é o gosto que tem. Tem comido essas coisas de lá, né? Animais selvagens, e são reservas naturais desse vírus. É essa particularidade que faz com que as pessoas aqui sejam cada ano mais, cada ano que passa, infectadas. Entendi. Agora, Kiambese, só para ilustrar aqui, eu trouxe alguns dados muito interessantes para enriquecer aqui a nossa conversa, e eu gostaria até um pouco da sua observação a respeito deles, que é o seguinte, né? São dados mais atualizados da Organização Mundial da Saúde de 2015, e ele mostra o seguinte, que naquele ano foi registrado na República Democrática do Congo 4.237 casos de hanseníase, 5.020 casos de sarampo. As mortes de malária foram cerca de 39 mil pessoas. E os casos confirmados de malária, esse é um número que realmente me surpreendeu muito, foram 11 milhões e 627 mil pessoas. Ou seja, são números que realmente nos assustam um pouco, porque são muitas pessoas infectadas com doenças para as quais já há tratamento ou vacinas. Eu gostaria da sua observação a respeito desses números. O que esses números revelam? Revelam um país que ainda é precário do ponto de vista da saúde, que precisa melhorar, e em que exatamente o Congo precisaria melhorar? Seria na higiene? Seria onde? Uma opinião pessoal no que o Congo deveria melhorar seria tudo. Tudo. O que este país precisa melhorar é tudo. Porque mesmo, bom, isso é algo que é individual, não é pessoal. Tudo que envolve o país é politizado. Não é descentralizado como em outros lugares. A saúde aqui tem sido levada de uma maneira muito, digamos, é muito desprezada a saúde desse lado de cá.
altos índices de pessoas contaminadas por HIV, donc HIV-Sida, AIDS, como dizem no Brasil, né? AIDS, têm sido vítimas de malária, enfim, no país é tudo. Nada pode ficar de lado. Tudo mesmo. Tudo. Não há algo de individual ou de características que eu poderia. No sistema de saúde deveriam ter mais problema com vacinas, mas isso é não. Isso seria uma mentira porque no nosso país tem tudo. Centralização. Tudo está politizado. A política leva o maior foco mais nos parlamentos do que no povo. É isso que eu poderia dizer, então. Nada pode se fazer sem que os políticos possam dizer. Nesse momento mesmo que estamos a falar sobre o vírus SARS-CoV-2, donc o Covid-19, se eu te dissesse que no meu país está se vivendo como tem se vivido todos os dias, não poderias acreditar. Sim. Então, há um total desprezo no sistema de saúde e só os políticos é que sabem o que querem. Então, se fosse algo para mudar, por mim seria tudo. Não posso deixar algo de lado. Sim. Agora, e como é que então o Congo, a República Democrática do Congo conseguiu erradicar nas pessoas o ebola? Sim. Isso vem de acordo com os dados que temos, com alguns professores que nos dizem. Temos um virólogo, não sei se vocês têm essa informação, o professor doutor Muyembe. Ele é um virólogo e médico do país. Ele esteve no processamento de algumas moléculas, né, que seriam capazes de poder serem utilizadas e transformadas em uma vacina para que possa ser muito eficiente no que diz a vacinação a cura mais podemos dizer assim, a cura do vírus ébola. Então, é a partir da campanha que ele fez, porque foi no dia 14 do mês de julho do ano passado, se não me engano. Se não for o mês de julho, no mês de setembro, no dia 14 do mês de um dos meses do ano passado, que ele teve uma molécula que era a 99% capaz, né? 99% capaz de poder ser utilizada como vacina. Ser utilizada como vacina e capaz de curar, se for bem utilizada, o vírus ébola. Então, é a partir daí que, com a campanha dele, houve, digamos, esse milagre que temos a partir do dia 7 de julho deste mês, dizendo que o vírus ébola foi eradicado. Chiambese, agora, portanto, existe Sim. vacina sobre o ébola, então? Não existe vacina sobre o ébola, não existe. Uhum. Então, o Até tratamento... então. Sim. Mas o tratamento, ele se deu, então, de que forma, se não foi por vacina? É esse ponto que eu não compreendi muito bem. É muito difícil poder explicar porquê, mas o fato é o seguinte: há moléculas que são utilizadas para que se faça, digamos, um tratamento em forma de uma em forma de um canal, né? Digamos. Há moléculas que são utilizadas de forma sucessivas. Começam por uma molécula X até chegar a uma molécula Y para que possa chegar ao tratamento do vírus ébola.
mas não existe uma vacina que é comprovada logo a 100%, como sendo a vacina da cura do vírus ébola. Entendi, perfeito, entendi. Então, a gente pode afirmar, então, que até o momento não existe vacina, mas existe um tratamento que se mostrou muito eficaz. É isso. É isso mesmo. E esse tratamento deve ser muito cedo, porque se a pessoa chegar lá alguns dias, não alguns, sim, alguns dias depois que o vírus tenha infectado o organismo, pode morrer mesmo que o tratamento seja levado a uma emergência. Portanto. Aham, perfeito, entendi. Agora, Kiambese, e uma vacina em si já está sendo desenvolvida? E se está sendo desenvolvida por quem? É pelo governo congolês, por algum organismo internacional, enfim. Bom, é uma pergunta difícil de responder, mas segundo as investigações que eu mesmo tenho feito, né, porque sou da Faculdade de Medicina, está-se trabalhando, né, com essa molécula do professor Dr. Muyembe que eu falei, para que se faça uma vacina capaz de poder curar o vírus ébola. Está-se trabalhando nisso. Quem trabalha são os científicos. A comunidade a comunidade europeia, né? A comunidade de científicos europeia está trabalhando nisso. Os Estados Unidos também têm trabalhado nisso, mas em Congo também já se está trabalhando nisso e estamos a quase 36%. Sim, a quase 36% do trabalho com o mesmo professor Dr. Muyembe. Sim. Esse professor, ele é congolês? Sim, é congolês. Ah, sim. Aham, ótimo. Eu faço essa pergunta porque geralmente em muitos países africanos o que nós vemos é o desenvolvimento desses tipos de tratamento sempre sendo feitos por científicos, né, na sua linguagem, internacionais, né? Então, Kiambese, só para fazer um retrospecto aqui, então. O desenvolvimento da vacina está sendo feito, então, nos Estados Unidos, países europeus também estão desenvolvendo a vacina, e o próprio Congo também está desenvolvendo a sua própria vacina. É isso, né? Sim, sim, é isso. Ok. Perfeito, entendi. Agora, assim, eu gostaria de te perguntar agora, Kiambese, a respeito do sistema de saúde aí no Congo. Porque é o seguinte, aqui no Brasil, quando a gente fala de sistema de saúde, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema público que deve atender pelo menos está inscrito na Constituição, que deve atender a todos os cidadãos, enfim. É um sistema extremamente complexo que se mostra muito eficaz para muitas coisas, mas também se mostra muito negativo para muitas outras coisas. Então, como é que é o sistema de saúde aí no Congo? É um sistema público, bancado pelo Estado? Como é que é? Bom, o sistema de saúde é mesmo levado pelo governo, né? Como está dizendo sobre o sistema único público, mas em outras províncias, porque digamos que no nosso país existem lugares que são quase privilegiados e lugares que não são privilegiados, como o Oeste. O Oeste é um lugar onde teve muitos problemas e muitas guerras. Então, nesse lugar, digamos que o sistema de saúde não tem sido totalmente o governo que tem cuidado disso. A maioria digamos, das instituições que têm ido para lá são ONGs, principalmente dos Estados Unidos, a USAID e a MONUSCO então, dos Estados Unidos e da Europa, digamos assim, que têm sido
que tem sido de grande ajuda, pelo que temos visto, no que tem sido o sustento do sistema de saúde do nosso país, mas senão é um sistema que, vamos desculpar, mas é muito falhado, digamos assim, porque é muito politizado, como eu disse no início, né? Tudo é politizado aqui. O sistema de saúde não é levado muito a sério. Yeah. Agora, Kiambese, voltando um pouco a falar, né, sobre o ebola, né? Existe risco de essa doença retornar? A população tem que ficar alerta a respeito dela? Sim, sim. Há, digamos, 70% de possibilidade de que ela retorne, se a população não estiver em alerta. Uhum. E, na sua avaliação, a população está fazendo a sua parte, está tentando se prevenir? Você mesmo disse que uma das formas de prevenção é a higiene corporal. Você vê uma prevenção por parte da população? Bom, a população que foi mais afetada, digamos que pode até ter a vontade de se prevenir, mas não tem como se prevenir, né? Porque até que pode decidir de cuidar da sua higiene corporal, mas vai ter que comer. Para comer tem que ser alimentos não infectados. Ora, aqui não é todo mundo que vai ao supermercado, a maioria das pessoas vai para os seus campos cultivar, e imaginemos que vá para lá e que leve frutos já infectados. Então vai cair de novo nessa coisa que é a reinfecção e tudo volta de novo. E tem comido muito carne de caça. Bom, é muito difícil. Por mim é muito difícil que as pessoas possam conseguir se prevenir, mesmo que elas queiram, não vão conseguir. Não vão conseguir. Uhum, entendo perfeitamente. Bom, Kiambese, esses eram os meus questionamentos. Você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui para o nosso espectador? Bom, não tenho nada a dizer senão sobre o vírus ébola. O que eu gostaria de dizer só sobre o meu país é que é verdade que as notícias que a OMS tem dado podem ser de alguma forma, mas se o Conexão África tivesse a oportunidade de fazer uma descida no terreno, veria uma verdade muito estranha e que não seria o que... É verdade que algumas respostas, se deu para perceber na entrevista, eu não quis responder como talvez quisesse, mas a comunidade científica, né, que faço isso. Mas uma descida no terreno não seria muito má, então que todo mundo fique em exemplo, por me ter convidado e fico lisonjeado. Kiambese, eu que tenho que agradecer, muitíssimo obrigado. Bom, eu já vou até te pedir uma coisa aqui até em público, que quando eu tiver a oportunidade de ir ao Congo, eu gostaria muito de entrevistá-lo, mostrar um pouco aqui para os nossos espectadores a respeito do seu trabalho, do trabalho de outros médicos aí no Congo. Eu gostaria muito que você se prontificasse aí a ser o meu guia pelo Congo, eu vou dizer assim, sabe? Porque realmente eu tenho muita vontade de ir no Congo, muita mesmo. Ok, será um grande prazer. Perfeito. Kiambese, mais uma vez, então, muito obrigado. Um grande abraço para você e bom trabalho. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.